The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Hoje temos convidado especial, o tema é vulnerabilidade. Estamos aqui com os convidados de sempre, César e Thaís. Olá, tudo bom? Olá, gente. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Fernando Lucas, amiguíssimo meu. Se conhece há quanto tempo, Fernando? Quase 15 anos. Quase 15 anos. Fernando, por favor, se apresente. Então, sou amigo da Virgínia já de longa data. E Quem é você? O que você faz? atualmente faço medicina. E estou aqui no Primeiro Meias, primeira vez. E qual que é a tua relação com o O Fernando é o cara Meias? mais que pode mais falar do que a gente tá falando aqui. Ele tem tá mais sendo conteúdo do que a gente. Ele tá sendo tímido, mas o Fernando ele é formado em nutrição e está terminando o curso de medicina. Então, assim, em termos de saúde, essa pessoa realmente entende muito mais do que a gente. Fernando, minha garganta tá doendo um pouco aqui, sabe? Você quer dar uma olhadinha? Eu tô com uma dor aqui, ó. Por favor, me ajuda. Ainda qual que é não a tua- tenho receituário azul. Daí não vale. Não vale, é o que a gente precisa. Não, então E qual que é a tua relação com o primeiro mês? Então, a ideia, né, o conceito Primeiro Meias surgiu num momento de fragilidade que você estava passando já em 2014, né? Uhum. E essa coisa a ideia de Primeiro Meias é ir fazendo uma coisa de cada vez, né? Exato. Primeiro, acordei, ok, consegui, check. Check. Depois, e agora? Primeiro meias, vamos colocar meias, isso aí. E isso tudo, vamos lá, pessoal. Exatamente. Você falando consigo mesmo, né? O Fernando teve um papel importantíssimo na minha vida. Numa época que eu tive a pior crise de depressão da minha vida por diversos motivos. Ele era a pessoa que conseguia me fazer sair de casa, fazer eu colocar a meia. Então a gente foi criando esse termo, Primeiro Meias, juntos. Então eu devo quase a minha vida ao Fernando, gente. Queria uma salva de palmas pro Fernando nesse momento. Obrigada, Fernando. Então a gente criou isso juntos e desde então a gente compartilha algumas neuroses. Eu e o Fernando, a gente já foi no mesmo psiquiatra. A gente compartilha alguns toques e vontade de fazer bullet journal. Medicações, exatamente. A gente faz compartilhamento, enfim, por exemplo, de garfo comendo bolo. É isso, a gente compartilha esse tipo de coisa. De fato está acontecendo, tá, pessoal? Acontecendo nesse exato momento. Dividindo um bolo. E então o Fernando, eu convidei ele tá aqui em São Paulo me visitando, convidei ele para participar desse tema de vulnerabilidade. Afinal, ele esteve comigo num momento onde eu estive bastante vulnerável na minha vida. E como foi importante, como é importante para mim, por exemplo, ter um amigo como o Fernando, que já me viu num estado de vulnerabilidade tão intenso, assim. Isso, com certeza, a nossa amizade já era bem profunda e ela ficou mais ainda. Então eu acho que a vulnerabilidade tem esse papel realmente de conseguir aproximar as pessoas, o que é muito interessante, porque dá um medo horrível de ser vulnerável, né? De se abrir para outra pessoa, para a pessoa, teoricamente, poder fazer o que ela quiser com o que você está sentindo e com a sua dor. Mas depois que passa esse medo e que você tá com uma pessoa que é bacana e que não usa isso contra você, é um presente. Assim, que você quase que dá pra outra pessoa, ainda mais que você
provavelmente a partir do momento que você é vulnerável assim com essa pessoa, ela vai conseguir ser vulnerável também com você, e isso vai aprofundar muito mais a relação de vocês. Tanto o Fernando, acho que é uma das poucas pessoas que eu já fiz isso. Que daí, enfim, né, teve esse episódio. Depois um ano depois desse momento que foi criado o primeiro mês, foi bem na época que eu fui ser internada. E eu sou uma pessoa, eu gosto de agradar os outros. Eu dificilmente brigo, assim, e falo alguma coisa que eu não gostei. Então o Fernando foi uma das poucas pessoas onde eu fiz uma coisa que foi muito engraçada. Que eu busquei ele em casa. Isso é, sei lá, 2 dias antes de eu ser internada. Então eu tava ótima, tava super feliz. Eu busquei o Fernando, a gente ia comer um bolo, não lembro o que a gente ia fazer. Acho que a gente ia ao mercado, alguma coisa X. assim. E daí o Fernando, a gente chegou assim, e o Fernando comentou alguma coisa, não sei se era sobre meu peso, eu não lembro o que era exatamente. Uhum. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? E daí eu tava no carro, né? Daí ele entrou no carro, não sei o que, eu comecei a andar com o carro, daí ele fez um comentário que eu fiquei puta. Eu dei a volta na quadra e deixei ele em casa de volta. Eu falei, olha, eu não gostei disso que você falou, tá? Então é isso, eu não quero mais ver você hoje. Eu nunca faço isso com ninguém. E ele tá aqui hoje, ainda de dorme junto, de conchinha, se tá frio. Sabe, é muito legal ter tido alguém com quem eu pude ter esse nível de vulnerabilidade, e com certeza é uma das pessoas que eu considero irmão, assim. Você acha que teve alguma diferença na nossa amizade desde essa época? Ah, com certeza. Eu percebo que a gente consegue adentrar em tópicos mais profundos, assim, com uma facilidade muito maior, sem muitos dedos, assim. Uhum. E acaba sendo a pessoa pra quem eu ligo, assim, né? Uhum. Eu acho preciso de numa emergência emocional. Aham. Pois é. Bom, vamos lá. Deixa eu passar a palavra então pro César sobre esse assunto. Vulnerabilidade pra mim é o tópico número 1, assim. Eu e minha psicanalista, a gente basicamente só fala disso, desde o primeiro dia, assim. Acho que a ideia é um pouco... É muito porque, pra mim, assim, a vulnerabilidade é muito difícil, porque pelo lado da ansiedade, eu sempre quero saber, né, o que a outra pessoa vai fazer e vai falar, então eu fico com receio de fazer alguma coisa e chatear. Por exemplo, se a Virginia tivesse feito esse episódio do carro comigo, provavelmente ela teria se internado 2 dias depois, eu teria me internado 1 dia depois, porque eu estaria completamente pirado, tipo, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errada, eu não posso falar o que eu posso. Então, assim, por muito tempo na minha vida eu me vi pensando 2 vezes antes de falar qualquer coisa, assim, porque eu tinha medo mesmo de não só de mostrar os meus sentimentos, né? Então, por exemplo, por muito tempo na minha vida eu não chorava quase. Chorava no banho só, sabe? Pra dar aquela fingida, aí você fala, é água, não é choro. Mas eu chorava. Tá me lavando com as minhas lágrimas. Exatamente, mas eu chorava no banho, assim. E aí até um dia que faz muito pouco tempo, deve fazer o quê? Menos de 1 ano. Eu fui assistir um documentário no cinema com a minha namorada e... Eu vou te falar que documentário que era. Pra começar, eu chorei num documentário. E era um documentário do Itamar Assunção, um músico brasileiro, super bacana, assim. E eu não parava de chorar, assim. Cada cara falava assim, eu crio orquídea. Eu começava a chorar. Pô, que lindo, ele cria orquídea, que incrível. E nesse momento que eu comecei então faz muito pouco tempo mesmo, nesse momento que eu comecei a me ligar de que, cara, chorar é bacana, assim, tudo bem, tá tudo certo você mostrar seus sentimentos e ser vulnerável em relação a isso, assim. Acho que ainda mais, não ainda mais, né, mas sendo homem, crescendo como homem, né, nesse mundo machista masculino, quem chora é mariquinha, né, quem chora, peço desculpas às mulheres aqui do podcast, mas quem chora é mulherzinha. Exato. E por muito tempo isso é visto como uma coisa horrível, né, tipo, imagina, você é mariquinha, você é mulherzinha, e porra, hoje em dia eu falo, que bom, que seja mesmo, se eu for mulher, só porque eu choro, então sou mulher, pode falar que eu sou mulher, porque é lindo isso. Então você cresce nesse ambiente muito tóxico, né, e assim, agora com a psicanálise eu vou tentando cortar essas raízes e é difícil, assim, porque ainda tá muito intrínseco, tá muito lá no meio, assim, né? E esse final de semana mesmo eu tava vendo um filme que colou uma música lá dos Beatles e eu nunca tinha visto a música sob esse olhar. E na verdade eu só percebi isso porque tava legendado, e tava legendado em inglês e a música tava lá, né? Perdão, tava legendado em português, tinha a tradução.
que é aquela Hey Jude lá dos Beatles. Que não para nunca. Mas ele fala no meio da música lá, ele fala assim, e você, né, que play it cool, né, que quer dizer se dá de bonzão, não percebe que só tá tornando o mundo mais frio. E aí, quando eu li isso, eu falei, cara, que interessante isso, assim, por muito tempo, e de novo, talvez no ambiente feminino também, eu não conheço, não posso falar, mas no ambiente masculino, você tem que ter aquela figura de garanhão, de que eu transei várias vezes, de que a primeira vez que eu transei foi com 11 anos, e foi com a mulher e foi mais incrível do mundo, e foram com 4 mulheres ao mesmo tempo, e assim, você tá sempre nesse negócio de eu sou mais, eu sou melhor, e não só no mundo de relacionamento, mas no mundo de trabalho. Às vezes eu converso com amigos meus, é sempre isso. Como é que tá o trabalho? Puta, cara, trabalhei pra caramba. Não, e é sempre, parece que assim, quanto mais você trabalha, quanto mais você ganha, quanto mais você tem coisa pra fazer, quanto mais coisas pra fazer você tem, quanto mais amigos você tem, melhor você é. E hoje em dia eu me vejo com muitos poucos amigos e eu fico me perguntando, isso quer dizer que eu sou melhor ou pior que as pessoas? Não, quer dizer que enfim, é um jeito de viver. Mas é muito difícil, assim, eu pego, assim, isso é um assunto para mim muito sério, que me deixa ansioso e, de certa forma, depressivo muito tempo, assim, por muito parte da minha vida, assim, eu fico pensando nisso, assim, e eu tenho um quadrinho que eu até passei para vocês ali, e a Virgínia vai postar hoje, hoje não, em algum momento no Pero Meias, que é um desenho, né, e aí tem um menino e um cavalo, né, aí em cima tem assim, qual foi a coisa mais brava, mais corajosa que você fez na sua vida? O menino pergunta pro cavalo. E o cavalo responde, pedir ajuda. E pra mim a vulnerabilidade se resume nisso, assim, não pedir ajuda, mas se precisando de pedir ajuda, peça ajuda. Se estiver amando alguém, fala que ama. Só que, como a Virginia falou, é muito difícil, porque nem sempre o outro lado entende isso e nem sempre o outro lado concorda. E o não concordar nem sempre é difícil, porque quando você está vulnerável, você, ao mesmo tempo que você é vulnerável, você levanta todas as suas paredes, né, pro que vem depois da vulnerabilidade. Então, as defesas sobem junto. Exato. Então, um né? dia eu estava conversando com a minha mãe e ela virou para mim e falou assim, César, quando você fala alguma coisa para alguém e é sincero e a pessoa fala, eu não gostei do que você falou, dependendo da pessoa, claro, né, mas se for um namorado, uma namorada, isso não quer dizer que ela te odeia. Isso quer dizer simplesmente que ela tem uma opinião diferente, mas isso não torna vocês totalmente separados, ou um amigo, por exemplo, prova é a Virgínia aqui, que mandou o cara embora, o Fernando embora de casa. Meia quadra, eles estão aqui juntos de novo, sabe? Então, assim, é uma prova de que o não quer dizer que acabou pra sempre ali, né? Então... eu e você, né? Eu e você, exatamente. Eu e você, a gente, né, 10 anos sem se falar. Exatamente. E daí estamos aqui novamente grudados e fazendo vários projetos e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você chora na sua terapia? Porque eu não choro na minha terapia. Eu não consegui chorar na minha terapia ainda, assim. Eu assumo um porquê muito, muito claro, assim. Eu sei o porquê, eu tenho vergonha. Eu também, eu tenho vergonha de chorar. Eu não consigo chorar na terapia. Às vezes eu fico me força, juro. E fico tipo, Virgínia, chore! Pelo amor de Deus, fale alguma coisa bem triste. Agora vai nas profundezas do seu coração. Virgínia, mostre que você é humana agora. Exato, agora. Porque veja que ela tá notando que tem os traços de psicopatia, agora que você tem que chorar. Pois é. Só que é foda que assim, em compensação, quando eu fiz terapia com a minha mãe, porque era eu e a minha mãe, gente, eu chegava, eu sentava no coisa, eu já tava... Por quê? Então, é foda isso. Não, eu fico com vergonha mesmo. Eu sei que até, assim, não é a melhor... Né? É engraçado, né? Porque eu espero que todas as terapeutas nossas ouçam esse podcast. Exato. E elas vão falar assim, entendi. Então elas vão chegar na próxima sessão e falar assim, entendi. César, Virgínia, Thaís, Fernando, olha só, tem coisas pra te contar aqui que eu ouvi lá que você falou e que não fala pra mim. Porque eu uso o primeiro mês, é uma terapia pra mim também. Entre amigos. Então, e a Brené Brown, ela fala no TED dela, ela fala que ela foi fazer terapia com a terapeuta dos terapeutas. Porque essa é a terapeuta que já conhece todos os mecanismos de enrolação. Exatamente. A próxima pergunta é saber se a Fátima, minha terapeuta, ela terapeutiza alguma terapeuta, né? Então, exatamente. Mas eu acho assim que esse tema é um tema que é super interessante. Eu acho que, sobretudo agora, nos tempos atuais, assim, super tecnológicos, onde a gente vive esse mundo que é o mundo do ideal, né? Não é o mundo do real. E então, quando
O César falou da música dos Beatles, o Hey Jude, que fala sobre você que fica sendo o malandrão e não percebe que está tornando o mundo mais frio. Acho que a gente percebe isso hoje mais do que nunca. E vem algo super sério por aí. Que a tendência é que essa vulnerabilidade seja mascarada cada vez mais por todas as pessoas, né? Se hoje a gente está aqui, hoje é um exercício para mim também, para mim o primeiro mês também é terapêutico, porque de alguma forma a gente está falando sobre temas que são vulneráveis a nós e que a gente não fala sempre, né? Mas eu acho que vem um problema que nós, assim, é quase que vai ser amplificado a partir de agora, cada vez mais por esse mundo virtual. Acho que a gente precisa... E eu estava lendo sobre a coragem naquele livro, porque tem essa coisa, vulnerabilidade e coragem, naquele livro, Vi, que é o nosso livro do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes lá. E eu estava lendo um pouco sobre isso, sobre o mais interessante, que o quanto a coragem é sem dúvida o que é universalmente mais admirado, assim, a virtude mais admirada, independente de qual geração, de qual civilização, ela é muito mais do que o medo e de tudo, porque o medo também vem muito carregado com a cultura. E a coragem, ela ultrapassa tudo isso. E eu acho que é um ato de coragem estar vulnerável, né? Ela é totalmente corajoso chorar no documentário do Itamar, entende? Acho que é um ato de coragem, assim. Mas é mesmo, de um ato tava pensando que nos últimos tempos eu fiquei me fazendo propostas de ser vulnerável, cada vez mais vulnerável, porque eu lembro que tinha uma ex-sogra minha que era uma mulher super poderosa e empresária, e ela tava sempre linda e maravilhosa, perfeita, etc. E eu lembro que eu conversava muito com ela, e uma vez ela foi na terapeuta e ela tava muito chateada que ela não conseguia fazer amigos. E a terapeuta dela falou um pouco sobre essa coisa da perfeição dela, que isso afastava as pessoas dela, que era muito difícil alguém ter coragem de chegar perto, alguém ter coragem de fazer uma amizade com ela, porque ela tava sempre nesse local de perfeição. Ou seja, você não quer, você fica com receio, né, de tipo, nossa, deixa eu mostrar que eu que sou uma bosta, porque todo mundo, cada um de nós, a gente tem muita informação sobre nós mesmos, né? A gente tá ali na hora que a gente vai cagar, a gente tá ali na hora que a gente, sei lá, vomitou depois de ter comido uns negócios. Exato, né? Então, a gente sabe com ricos detalhes todos os nossos podres. E daí parece que o resto do mundo não tem todos esses podres. E daí quando você se vê perante uma pessoa que é super perfeita, você fica com receio de se abrir, assim. E eu lembro que eu levei isso muito pra mim, assim, porque eu sei que eu sempre mantive um carão e uma imagem de, tipo, não de perfeita, mas, tipo, muito, estou sob controle da situação, assim. Então, não sei se foi um pouco por isso, mas nos últimos tempos eu decidi fazer um documentário pra abrir todas as minhas feridas e cicatrizes sobre meu pai. Ou até o próprio projeto aqui do Primeiro Meias é um ato de vulnerabilidade, né? Enfim. Eu vou até ser sincero, cada episódio do Primeiro Meias que eu gravo, né, que a gente grava, depois eu paro e penso, cara, deixa eu ver. Imagina se esse amigo estiver ouvindo, imagina se essa amiga estivesse ouvindo, imagina meu namorado ouvindo, imagina meu pai e minha mãe ouvindo. Talvez eles não saibam, e ninguém saiba de metade do que eu falo aqui. E talvez seja um processo meu de aqui é uma abertura inicial, né, para o mundo, uma vulnerabilidade inicial, onde eu não vejo quem está ouvindo, não vejo a reação inicial de ninguém, mas talvez seja um passo ali, né, uma tentativa de um primeiro passo, um primeiro mês, né, para uma abertura maior, cara a cara, olho a olho, num futuro, espero que próximo, mas... Né? Eu achei interessante que o Fernando estava aqui vamos falar, tava com receio de participar. Estava me sentindo vulnerável. E agora, tá ainda se sentindo vulnerável? Um pouco menos. Eu me senti um pouco menos porque deu tempo de eu fazer uma pesquisa assim, sobre vulnerabilidade, né? Pra me dar um pouco mais de segurança. Mas ainda estou um pouco porque não deu tempo de eu concluir ela. Mas tudo bem.
E eu sempre gosto de ir primeiro na definição das palavras, assim. Então, eu fui olhar no Google mesmo, e daí o conceito de vulnerabilidade traz a qualidade e o estado do que é ou se encontra vulnerável, né? Então, isso também, em alguns momentos, a gente pode se encontrar vulnerável numa questão, mas depois, ligado com a experiência, criando essa coragem, enfrentando essa situação, se arriscando, assim, depois, quem sabe, a gente não é mais vulnerável nesse quesito. E a gente vai ser vulnerável em outro quesito depois. Lembro que você tinha falado uma coisa da fortaleza. O primeiro exemplo ali do dicionário colocava a vulnerabilidade de uma fortaleza. E eu achei muito, muito rico isso até para trazer aqui, porque a fortaleza é algo que você usa para guardar algo, né, para resguardar algo muito precioso ou muito delicado, né? Então, na ideia de vulnerabilidade pessoal, assim, o que será que a gente quer proteger, o que a gente... Isso é uma boa pergunta mesmo, né? Por que a gente não é vulnerável, né? O que a gente quer? É a nossa... Sabe, se você pensar agora, foi muito bom esse que ele falou, porque eu fiquei pensando, por que eu tenho medo de me abrir para as pessoas? O que eu estou escondendo que eu não posso mostrar? Ao mesmo a gente quer ser aceito, né? A gente não quer ser humilhado. Então, mas ao mesmo tempo você quer ser aceito de uma forma mentirosa, né? Exatamente, você quer ser aceito pela sua perfeição e não pelos seus defeitos. O Fernando, esses dias, a gente estava conversando amenidades, e daí a gente estava levando a Lois pra passear, e daí ela parou pra fazer cocô. E quem tem cachorro, ou já viu um cachorro fazendo cocô, eles, né, se agacham e eles fazem uma carinha. Daqui que você me contou, Du? Uma carinha de pena, assim, né? Daquele gatinho do Shrek. Assim, eles fazem um cocô meio que olhando com uma carinha assim pra você, tipo... De vergonha, né? Eu li em algum lugar uma fonte cultural inútil, assim, que os animais exatamente fazem essa expressão pra trazer um sentimento de pena, assim, de algum possível predador, porque é um momento de extrema vulnerabilidade deles, né? O momento que eles estão fazendo cocô ali, eles estão vulneráveis, eles não estão atentos, eles não estão prontos para sair correndo. Então eles estão, e daí eles fazem essa cara de pena, assim. Então, porque o Fernando falou isso, a gente vai pedir para todo mundo mandar no Instagram do Primeiro Meias a foto da cara que fazem quando vão no banheiro. Ou um outro momento bastante vulnerável, daí indo para um outro local, mas também tão físico quanto, é quando você atinge um orgasmo, não é mesmo? Vai ser difícil mandar uma foto disso. Mas a gente pede pro parceiro, pra parceira, né? Ou uma terceira pessoa. É uma terceira pessoa, um voyeur. É. Eu posso ir. Se Tá vocês bom. quiserem, eu vou. Tá? Eu participo dos próximos. Você pode estar disfarçada, vestida de uma meia. Qual que é aquele filme que o cara tá... Ele se esconde numa almofada, ele se fantasia de almofada não, de poltrona, sei lá. Eu não sei que filme que é esse. É uma comédia boba que o cara tá... Uma incidentura da vida que ele tá fingindo que é uma poltrona e se abre toda, assim. Mas, gente, tem esses pequenos momentos, né? E eu acho, assim, que o Fernando trouxe uma coisa que é super interessante, que não estamos aqui falando de uma coisa do passado ontem, né? O Fernando falou, eu estava hoje, né, com receio de participar porque estava me sentindo vulnerável. Daí a pergunta para o Fernando é, o que fez com que ele se sentisse vulnerável? Era porque ele não dominava o assunto, porque ele estava com medo de falar algo que, sei lá, poderia não funcionar? O Fernando, fala. Né? Obrigado por, assim, querer Por me colocar. Jogar ele pros leões. Dissecar. Vamos dissecar minha vulnerabilidade, então. Algo bem agradável. Eu acho que, assim, de falar numa gravação, de gravar, assim, para outras pessoas ouvirem, de ouvir depois a minha própria voz também, que é algo que eu não gosto. Às vezes falar alguma coisa que outras pessoas, quem sabe, interpretem de um Eu jeito morro de ruim. medo de falar merda.
morro de medo. Tipo, nossa, é hoje que eu vou falar uma merda, vai acabar minha carreira, minha vida, enfim. E às vezes, mas agora parando pra pensar assim, se isso acontecer, se alguma pessoa for me julgar assim, eu não sei se eu vou chegar a ficar sabendo. Às vezes não, né? A gente não é tão famoso ainda. Provavelmente, não, mas provavelmente ele vai virar pro amigo ou pra amiga dela e falar assim, nossa, aquele Fernando é um bosta, falou uma merda. E você nunca vai saber disso, tá tudo bem. Exatamente. Jamais A saberei. ignorância é uma bênção às vezes. Ai, gente, Agora- agora licença, Virgínia, programa agora- vai se chamar Primeiro Fernando. E agora o vulnerável foi pro outro lado, virou fortaleza. Boa. Agora, daí você tá falando muito pouco. Você jogou meu amigo pros leões e tá falando nada. Não, é que o Fernando quer terminar. Termina, Fernando. Nossa. Quer terminar? Não, acho que não quer quero terminar. mais. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou jogar, já que tá 3 contra 1 aqui, eu vou jogar a Thaís nos leões. Thaís, me conta alguma coisa que aconteceu na sua vida que você se viu mais vulnerável, enfim, até hoje, assim, uma situação. Quero que você conte. Eu acho que depois que eu tive câncer e que eu engordei, foi a primeira vez assim que eu fiz uma sessão de terapia. Eu nunca tinha feito antes, e porque eu tava eu não queria sair de casa porque eu não me reconhecia em mim mesmo, e aquele corpo, aquela expansão minha assim de 10 quilos a mais fazia com que eu me tornasse vulnerável. Parecia que eu tinha muitas portas de entrada abertas assim, para ser olhada, para ser exposta, para ser julgada. Eu acho que foi um momento que eu experimentei, foi um período duro, assim, não resolvi ainda completamente, já estou muito melhor na minha vida, assim, mas foi bastante difícil. E o fato de eu não me reconhecer naquele corpo e ser uma pessoa que trabalhei durante muito tempo com imagem, com o Belo, né? Eu trabalhava com o Belo e tinha essa ideia do... eu trabalhei com ele, né? A gente ficou um tempo juntos, né? Backing vocal. E isso me tornou vulnerável também. Desculpa, eu não podia perder a piada. E deixa eu te contar por que eu falei isso. Eu e a Betina, a gente teve um projeto no... Você participou desse projeto, não? Você participou do projeto? Sim, da faculdade tinha uma aula lá de, não sei lá, criativa, limitação criativa. Sim. E aí tinha um dos projetos, o que é a beleza. Uhum. E a gente tinha que fazer um curta sobre o que é a beleza. E você não acho que não estava no meu grupo nesse curta. E a gente fez um curta que o título era Onde Está o Belo? E aí no final, eu era um dos atores. No final eu estava no topo de uma galeria de arte lá, porque a história do negócio era eu ir numa galeria de arte e olhava o extintor, olhava o interruptor, nada que era arte, para discutir o que era o belo, o que era a beleza. Olha só. E aí no final eu chegava no topo do prédio, tinha uma menina, uma outra atriz fumando e tal. E aí e ela virava pra mim e perguntava assim, de uma forma poética, né? Onde está o Belo? E eu virava pra ela assim, o Belo não tá na cadeia? E aí o filme acabava. Desculpa, mil desculpas, Thaís, Não, tudo bem. eu perdi a piada, mas eu perdi, sei lá, enfim, fiquei sem graça. Com a Thaís, Sabe da Thaís. Desculpa, sabe aquele episódio que a Virgínia deu a volta e deixou o Fernando de volta? Fui eu agora. Então, acabou de acontecer com você. Ai, desculpa. Só queria avisar vocês. Pessoal, próximo episódio é Thaís, Virgínia e Fernando. Você agora tem que ficar 5 minutos em silêncio. Tá bom. Vou ficar. É a penalidade que a gente dá aqui. Agora, cartão vermelho. Mas eu achei, continuando lá na minha pesquisa, na minha vasta pesquisa de 15 minutos sobre vulnerabilidade, colocava que é o conceito de uma pessoa frágil, incapaz, e daí geralmente atribuído a crianças, idosos e mulheres. E isso da mulher me pegou, assim, e fazendo essa ponte exato com o que você falou da sua ex-sogra, das mulheres terem que se mostrar fortes e poderosas, assim, eu acho que é uma... Mas é engraçado que a mulher, às vezes, ela tá num lugar que ela pode se mostrar mais fraca, mas é em alguns aspectos, né? Acho que para homens e mulheres tem alguns aspectos que a gente pode se mostrar mais vulnerável, mas a gente tem que se mostrar forte em outros, e pros homens é a mesma coisa, tipo, que nem aquela coisa que às vezes,
A gente ouvia muito, sei lá, quando um namorado traía você, mas eles são assim, sabe? Eles, tadinhos, eles não conseguem se controlar. Eles não conseguem se controlar, tadinhos. Até da ideia de mandar a foto no momento vulnerável, eu ia até comentar. Mande a foto provando roupas, né? Provando roupas provando e não, biquíni. Não, provando roupa que não dá certo. Inclusive. E, Thaís, eu sei que você morou na Suíça e que foi talvez um momento de vulnerabilidade pra você também, né? Você ir pra um país totalmente desconhecido, com uma língua desconhecida, enfim. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, foi total, principalmente quando você trabalha com tipo comunicação, né? Eu trabalhava numa televisão, numa rádio muitos anos, depois numa televisão. E aí eu cheguei lá e me vi completamente incomunicável, assim. Eu nem falava nada ainda de alemão e foi assim bastante duro o início, porque eu acho que a vulnerabilidade te proporciona exatamente se reconhecer. E aí você não fica mascarando o tempo inteiro, né? Você se reconhece com mais profundamente. Então, acho que é isso. Acho que morar fora do país é um grande exercício de vulnerabilidade, em muitos sentidos, assim. Muito. Ser imigrante quando eu fiz o mestrado em Lisboa, eu tinha um projeto que era ser e estar imigrante, né? Que era... E é um pouco isso. Acho que o estar imigrante é estar vulnerável. Porque tem muito a ver com pertencimento, né? E acolhimento, aceitação, e você está exposto completamente. Então, acho que é isso. Que engraçado isso de estar em outro país, porque eu acho que quando a gente viaja para fora é dos momentos que pequenas coisas, pequenas vulnerabilidades afloram, né? Como, por exemplo, você pensar assim, putz, e se eu for atropelado, ou se eu cair e quebrar um braço agora? São coisas que não ocorrem pra gente quando a gente está no nosso ambiente, na nossa cidade, né? Em um outro país, isso já é uma coisa muito mais pesada aqui. É uma coisa que a Brené Brown fala, né, no TED dela, famoso, que agora inclusive tem um programa no Netflix, que para você ser vulnerável, a vulnerabilidade vem com riscos, né? Ela não é vulnerabilidade se não houver o risco de dar errado. Se você tiver certeza que uma coisa vai dar certo, já não é mais uma vulnerabilidade. Então, você se propor estar vulnerável é lidar com a possibilidade de receber um não, com a possibilidade de alguém não gostar realmente desse seu lado que você está mostrando, por mais difícil que seja para você mostrar, e o ideal é que a outra pessoa tenha empatia a ponto de falar, ok, eu aceito que você é assim, há a possibilidade de dar muito errado. Mas quando dá certo, é muito bom, né? Ela fala, tipo, quando você não é vulnerável, você deixa tanto as coisas ruins de fora, mas você também deixa as coisas boas de fora. Eu acho que tem um Queer Eye, que eu amo, do Netflix também, que ele também fala isso por um cara que tá super, assim, numa defensiva e tem um muro, né, várias paredes em volta dele que ele se colocou. E que é isso, você deixa as coisas ruins de fora, mas você deixa as coisas boas também, que são amizades verdadeiras, trocas mais verdadeiras, e que inclusive isso se conecta até com o episódio anterior sobre solidão, que você passa a se sentir menos sozinho mesmo, quando você é vulnerável e é aceito. Enfim, é lógico que, né, temos que tomar cuidado. E também se despir um pouco, né? Aí quando você está nu, acho que vulnerável, se eu pensar na imagem tão legal que é a vulnerabilidade da fortaleza, é também a vulnerabilidade do rei nu. Eu acho que é um pouco isso, né? Ali é essa possibilidade que você está vivenciando a dúvida se vai dar certo ou não. E aí se você toma isso como, putz, que legal, vamos saborear esse momento, vamos pegar esse momento que eu estou vulnerável aqui, estou exposta e não sei o que vai vir,
e aproveitar, e acho que esse é um grande desafio, ver a vulnerabilidade como, tipo, vamos ali, vamos saltar, é quase como um joguinho de adrenalina mesmo, né? Vamos saltar da montanha para ver o que vai dar, claro, vai morrer, né? Eu posso sair do cantinho da vergonha já? Pode. Posso sair, Thaís? 5 minutos deu. Deu, obrigado. Eu vou falar uma coisa contrária ao que vocês falaram, porque eu concordo com vocês, não estou discordando, mas eu acho que tem mais um outro lado, talvez eu tenha sentido mais. De morar fora, e não fora do país só, pode ser mudar de cidade, pode ser mudar de estado, enfim. Eu acho que você pode cair e puxar seu próprio tapete de uma forma muito fácil. Porque quando você muda de cidade e estado, ninguém te conhece, então você pode inventar uma outra persona. E isso não é ser vulnerável. Isso é mentir e continuar nesse estado de eu não quero mostrar o meu lado vulnerável, o meu lado difícil. Então eu mesmo fiz isso quando eu morei fora, de talvez criar uma outra persona. E não necessariamente mentir sobre quem eu era, mas esconder o que eu não queria que as outras pessoas tivessem conhecimento. Então, aqui, por exemplo, quando eu vou falar com a Virgínia e falo, nossa, eu fui mó garanhão, sei lá, ela sabe que não foi desse jeito. Ou que eu falei, nossa, eu comi nos melhores restaurantes de São Paulo, ela talvez saiba porque já me conhecer, ou eu também não invente tanto, porque ela tem maneiras de perguntar para outras pessoas e essas outras pessoas não... Então, por exemplo, a minha namorada atualmente, eu conheço ela desde os 15 anos. Começamos a namorar há pouco tempo, mas conheço ela desde os 15 anos. Então, assim, pra mim, ela me conhece a vida inteira. Claro que não, ela não esteve do meu lado todos os dias, mas ela me conhece a vida inteira, ela conhece meus amigos. Então, se eu falar pra ela assim, nossa, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma viagem pra Tailândia, pulei de paraquedas, caí dentro da boca de um tubarão, talvez ela pode falar, nossa, que legal. Mas ela pode perguntar para um outro amigo e falar assim, o César fez isso, ou o César fez aquilo. Então, assim, é mais difícil quando você tá aqui. Mas quando você muda de cidade, onde ninguém te conhece, é muito mais fácil falar, sim, eu fui pra Tailândia, pulei de paraquedas e caí na boca de um tubarão. Eu não tinha pensado nessa forma de você criar, né? Então, Fugir da vulnerabilidade que a sua acontece. terapeuta já sabe desse veio, assim, de criar outras realidades? Não, ela sabe sim, porque ela sabe por um outro motivo, assim, ela sabe porque, e não é de uma forma ruim, né, é de uma forma de medo, vem do medo e não vem da psicopatia, assim, mas eu sempre fui um cara que gostei de, eu vou falar uma palavra que é feia, mas de novo, ainda vem do medo, mas eu gostei de manipular o mundo ao meu redor. E vem do medo. Controlar. Vem do medo mesmo de perder o controle. Pra mim, esse é o grande ponto da minha vulnerabilidade. Perder o controle. Então, em qualquer parte da minha vida, se eu perder o controle, se eu não tenho o controle, por exemplo, aqui eu não tenho o controle do que as pessoas vão falar, do que a minha namorada vai falar que você não ouviu, do que meus amigos vão falar, minha família, enfim. Então, esse controle, pra mim, é muito difícil de soltar. Eu, aos poucos, estou tentando fechar o olho e falar, vai, mas é muito difícil, assim. Eu faço quando... E aí eu fico me perguntando se de fato eu estou sendo vulnerável ou simplesmente eu estou deixando de controlar uma parte, mas eu estou controlando a outra. Exato. Então, assim, E eu acho que a Thaís falou uma coisa importante e bacana que eu gostei de ouvir, não estou puxando o saco dela, mas que acho que linka com uma música que eu queria botar agora, que é de um artista brasileiro chamado Castelo Branco, que chama Coragem. E no meio da música, não sei se ele fala exatamente pensando nisso, mas pra mim me pegou nessa parte, que são duas frasezinhas que ele fala, se conhecer de verdade, coragem. Então ele fala, para se conhecer de verdade, tem que ter coragem. Então é isso, assim, eu acho que a vulnerabilidade vem também de um autoconhecimento, de você se conhecer o bastante e falar assim, cara, eu sou assim. E por mais que doa, e por mais que isso possa trazer males pra mim, né, porque às vezes as outras pessoas não gostam disso, é corajoso, e é o que a gente tá falando aqui, é corajoso da gente se conhecer. E se conhecer, de alguma forma, é ser vulnerável. A gente tem que começar se conhecendo para poder ser vulnerável de uma forma mais... Deixar que os outros te conheçam. Daí. Exato, e de uma forma mais real, porque assim, é o que eu falei, né, se você se mudar de cidade ou de país e inventar uma outra persona sua, no seu consciente, você pode falar, nossa, eu tô sendo muito vulnerável, olha só, falando com as pessoas, eu tô abraçando todo mundo, falando com desconhecidos. E quando eu morei fora era isso, todo mundo falava assim, nossa, fala com qualquer um. E aí eu me perguntei, peraí, eu falo com qualquer um de fato, mas o que eu falo pra esses qualquer um, sabe? Sim. Eu falo o que eles querem ouvir, eu falo o que eu quero falar, ou eu falo o que eventualmente deve ser falado, ou deve abrir. Então é uma ambiguidade, é um jogo ali, é uma faca de dois gumes, assim, o que eu quis dizer. É difícil, é bacana, por um lado, é vulnerável, mas por outro lado, não. Vamos ouvir a música, depois a gente volta pra conversar mais. Mas é que se conhecer de verdade, coragem, que coragem. De ter
vamos começar a finalizar este podcast. Últimas impressões? Com tantas citações assim de terapia, né, tal, eu acho que um dos momentos que eu percebi que tive que me permitir ser vulnerável foi exatamente fazendo terapia. Que de início eu ia nas sessões e eu percebia e eu voltava para casa e eu queria ser um excelente paciente. Eu queria que o meu terapeuta falasse: oba, agora é a hora da consulta do Fernando. E ele fez tudo bonitinho na última semana. Né? Eu também, cara. Eu acho que é por isso que eu não choro, é porque eu quero ganhar a estrelinha do meu. Mas eu acho que você tem que... Daí, é por isso que você quer chorar. Quer chorar, né? Na hora exatamente, certa, exatamente. né? E só foi fluir bem a terapia quando eu me permiti ser vulnerável e não querer controlar a consulta, né? Porque antes eu saía e anotava tudo que eu abordei e o que eu tinha que abordar na próxima consulta. Eu chegava com um caderninho, assim, e até que ele falou, não Você dá. não precisa disso, Você né? não precisa ser um bom aluno na terapia. Também na terapia, pois é, a gente tem que... O que é bem idiota, né? Porque você tá ali pagando pra ser vulnerável, pra alguém aceitar você. A não ser que você cometa um crime, a pessoa vai te aceitar. E não ser vulnerável, né? Enfim. César, Thaís? Ah, cara, é difícil. Pra mim é muito difícil falar de vulnerabilidade. Assim, é uma coisa que ainda me bate muito. Eu fico com medo de falar sobre a vulnerabilidade, porque pra mim é algo que ainda é muito pesado. É engraçado, assim. Pra mim é uma coisa que eu penso... Não, é engraçado. Engraçado que o Fernando falou bastante durante o programa, daí agora no final ele fala: olha, é muito difícil para eu falar sobre vulnerabilidade. Fernando, pessoal, para quem não tá ouvindo, Fernando quer dizer César. Ah, não, desculpa, César. Mas não, é difícil mesmo, porque o que eu falei são temas, são temáticas, né, são coisas abrangentes. Quando eu falo da minha própria vulnerabilidade é muito difícil, assim, é muito... Enfim, dá um medinho. Não vou chorar. Enfim, Thaís, termina esse negócio logo, pelo amor de Deus. Tô brincando. Não quero mais falar disso. Chega. Vamos terminar com uma citação, mentira, nem tem uma citação, mas eu acho que, na verdade, eu fiquei pensando um pouco o que me paralisa em ser vulnerável em muitas situações da minha vida, né? Quando o César falou ali que ele não viveu essa vida de imigrante dessa forma vulnerável, eu acho assim, quando a gente... É quase que o viajar é um pouco um mergulho num lago ali desconhecido, né? Você não sabe muito. E isso já te deixa numa posição, por mais que você esteja super autoconfiante de criar essa persona e etc. Mas eu acho que a gente... O que faz com que a gente paralise em mostrar as nossas fraquezas? Eu acho que daí vem o medo, que o medo é um fator que muitas vezes deixa a gente engatinhando ao invés de caminhar no nosso caminho, assim. Então, eu acho que, não sei, faz a gente ter medo de ser maltratado. Ontem o Mike estava ali embaixo no prédio e veio um senhor e falou: olha, posso conversar com o senhor? Eu só peço que o senhor não me maltrate. E ele queria lá uma ajuda de um dinheiro, etc., para comprar um gás. E aí eu fico pensando, e o Mike subiu, né? O Mike falou: como que alguém começa a fala dela falando: por favor, eu gostaria de falar com você, eu só espero que você não me maltrate. Eu falei: Mike, isso é a vida, não é a fala dele, é a nossa fala também. Muitas vezes a gente não fala essa frase, mas a gente está falando de muitas outras formas, né? Tipo, olha, eu tô aqui, só por favor não me machuque. Por isso que eu quero pedir a música, então, que o Johnny Cash gravou, que é do Nine Inch Nails, que é a Hurt, pra gente ouvir um pedacinho agora antes de terminar o programa. Tá bom, ótimo. Finalizando então com essa música e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.
Tchau. Que episódio a gente Tchau, pessoal. terminamos triste o episódio, né?